Fala rapaziada, Vilozinho aqui trazendo mais um vídeo para bater um papo sobre GPS que ainda deixa muito a desejar, apesar de ter sido muito aprimorado depois da entrada da Working Title no projeto. Todavia, mesmo assim, a gente está muito longe de ter uma réplica, né, um GPS que traduza efetivamente o que você vai encontrar na vida real dentro das aeronaves. Então, se você quiser saber qual é o GPS mais real para Microsoft Flight Simulator 2020, vem comigo, vamos lá! É o seguinte, a gente resolveu fazer esse vídeo porque depois do lançamento do Boeing 727, uma luz vermelha acendeu em razão dos questionamentos que foram feitos em relação às ferramentas disponíveis para navegação. Leia-se, né? Os GPS que são listados aonde? Aqui, ó. Aqui nessa prancheta. Aqui você tem a possibilidade de usar o GNS 530, que tem a participação da Working Title no aprimoramento da ferramenta para que ela ficasse minimamente capaz de oferecer uma navegação mais consistente e confiável. Tem o 750, que é o GPS da PMS 50, e você tem o GTNXI da TDS, que era a ferramenta que me deixou de orelha em pé, porque muita gente perguntava qual dos dois eu devo utilizar, o GTN 750 da PMS 50 ou o GTNXI da TDS. Naquela ocasião eu não podia fazer qualquer avaliação e comparativa entre os dois, porque eu só havia utilizado o GTN 750 da PMS 50. O GTN XI da TDS, ele era completamente estranho para mim. Daí, então, o fato de eu ter feito um contato com a desenvolvedora e ter conseguido o produto para utilizar e trazer as minhas impressões com relação ao produto propriamente dito em comparação ao GTN 750 da PMS 50, beleza? Eu poderia terminar o vídeo agora com uma única frase e resolver essa questão de qual GPS escolher, em qual deles investir. Mas vamos lá, escolher um GPS vai depender de como você faz a abordagem dentro da simulação de voo. Se você é uma pessoa que pretende pura e simplesmente ter as ferramentas essenciais para fazer teu voo do ponto A ao ponto B, você tem no GTN 750 da PMS 50 uma ferramenta que vai te atender. Agora, se você é um usuário avançado e você quer uma ferramenta completa, cheia de possibilidades e que reflita efetivamente o que você vai encontrar dentro do GPS embarcado nas aeronaves reais, então o seu caminho é o GTNXI da TDS. Por que eu tô falando isso? Porque esse que você tá vendo aqui é o GTNXI da TDS. E o que eu preciso dizer num primeiro momento é que este GPS, ele é uma réplica do GPS real encontrado nas aeronaves com todas as ferramentas, porque esse produto ele foi desenvolvido especificamente para o Microsoft Flight Simulator, mas baseado no trainer da Garmin para a utilização do produto. Então, em poucas palavras, o que eu quero dizer é que o que você está vendo aqui na sua frente é um produto que reflete efetivamente o que você teria em termos de acessibilidade de ferramentas, de consistência, de confiabilidade dentro do GPS embarcado nas aeronaves reais. Ele tem compatibilidade com o Navigraph, você atualiza a base de dados dele utilizando o Navigraph, igualzinho o GPS da PMS 50, tá? A diferença é que aqui você tem uma emulação, sistematicamente falando, tá? Você tem um GPS real introduzido dentro de um simulador de voo e que vai te oferecer a experiência real de utilização desse aparelho numa aeronave. Se você começar a utilizar, você já percebe que ele possui menus aqui que no outro você não vai conseguir ter acesso, tá? Objetivamente falando, ferramentas que você definitivamente não teria se você estivesse utilizando o GTN 750 da PMS 50. Agora, os valores são muito próximos, certo? Talvez não seja o parâmetro para você decidir sobre esse ou aquele GPS. Foi como eu disse, se sua abordagem for mais técnica e você quiser ter realmente a experiência de estar utilizando um GPS que reflete a operação real, então você vai escolher o GTN
XY baseado no trainer da Garmin para você fazer os teus voos. Se você quer ferramentas básicas e que vão te oferecer a possibilidade de sair do A para B, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, então o PMS 50 GTN 750. A pedido do próprio desenvolvedor, ele não quis que eu fizesse comparações. Então fica o convite para você tomar a iniciativa de fazer a comparação e decidir qual GPS é o mais indicado para você. A lista de aeronaves compatíveis, tanto para o GTN XY da TDS como para o PMS 50, tá? O GTN 750 da PMS 50, é muito semelhante. Eles são compatíveis com muitas aeronaves e a maioria aeronaves da Geral. Bom, pessoal, acho válido mostrar a lista de aeronaves compatíveis com o GTN 750 da PMS 50. Rolando a tela aqui, você tem uma ideia da quantidade de aeronaves que você tem à disposição compatíveis com o GPS mencionado. Então são muitas aeronaves. A diferença é que para cada aeronave dessa que você pretenda utilizar o GPS, você precisa também fazer o download aqui de um arquivinho para que ele possa funcionar de maneira correta. Nem todas. Algumas possuem suporte nativo e não precisa de pacote nenhum adicional, como está escrito aqui. Convido você a fazer uma visita ao site da PMS 50 se você tiver qualquer dúvida com relação a isso. Já o GTN XY da TDS, ele também tem uma lista muito bacana de aeronaves compatíveis, tá? Ele tem uma lista de compatibilidade com aeronaves que já estão no mercado aí consolidadas e de helicópteros também, tá? Então tem todos os helicópteros da Coan oferecem compatibilidade com ele. A gente tem o Learjet 35 Alpha aí, aeronaves da Simworks, da Pilots, o Dash 7. Então você tem muitos aviões oferecendo compatibilidade tanto com um quanto com o outro. Então vai depender exclusivamente de como você utiliza a simulação de voo. Em definitivo, a expectativa que você tem em termos de simulação envolvendo cada um dos dois. Bom, aparentemente são muito semelhantes, mas você começa a ver diferenças no momento em que você começa a fazer interação com o produto, tá? Eu vou passar aqui nas janelas para você ver, tá? Principalmente dentro dos menus de cada uma delas, para você verificar. Acaba tendo mais opções, tá? Por ser uma emulação do que você encontraria dentro do GPS real embarcado nas aeronaves. Então você fatalmente vai encontrar coisas, tá? E opções que você não encontraria dentro do GTN 750 da PMS 50. E o que de fato difere um do outro é que o GTN XY é um trainer do Garmin GTN 750, tá? Embarcado em aeronaves reais. E o GTN 750 da PMS 50 propõe a oferecer as ferramentas básicas necessárias para que você realize um voo, mas de forma nenhuma pretende ser uma emulação, tá? Do GPS real, beleza? Galera, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja útil e que possa te auxiliar na sua escolha. É mais uma parceria celebrada a título de esclarecer você sobre o que, de repente, é mais indicado para o teu perfil de piloto. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like para ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. E todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.